Bom dia, amigos! Bem-vindos à nave mãe, mesa de operações da Septim Capital, Rio de Janeiro, Cuiabá e, se Deus quiser, em outros lugares do mundo e do espaço. Olha lá, temos aqui nossa nave mãe. Vamos lá. Ontem tivemos um dia de estresse, basicamente ressaca do Fed, né? Ah, Foi um dia, não dá para dizer que não é importante, mas o que provavelmente vai acontecer nos próximos dias, a gente pode ter um repiquezinho hoje, não muito grande, mas deve ter, e o mercado vai tentar entender o que está acontecendo. É, o desenrolar disso, eu vejo ainda uma crise de crédito, um evento de crédito pesado, empresas quebrando, eventualmente bancos grandes também, e o mercado estressando. Mas tudo vai ser paulatinamente acontecendo. Ouvi falar, e aí talvez alguém me pergunte, uh, sobre uma similaridade da situação atual com o que aconteceu em 87, onde a gente teve a Black Monday. Né? A Black Monday de 87 também foi, salvo engano, nos idos de setembro, início de outubro. E uma galera tá falando que a gente está numa situação dessa, onde eventualmente segunda-feira uh, teríamos um crash dado o estresse. Não tem nenhum fato novo para ainda ser o gatilho desse crash, tá? Então, por enquanto, a vida que segue, estamos no modo provavelmente de correção, de fato. Lá fora mais do que aqui, e aí a gente vai exatamente o trade do caos que era com a Nvidia. A Nvidia ela tem uma questão que é uma hipervalorização dela, de fato, e aí eu me apego até no da Modern, que é o papa de valuation, é o cara que ensinou a todo mundo a fazer valuation do mundo moderno. Então é até covardia, má fé eu falar que eu sei mais do que o cara e que o cara tá errado. E o cara bota a Nvidia no melhor dos casos em US$ 240. O papel tá 400 e alguma coisa ainda. Então, de qualquer jeito, estamos falando de alguma coisa perto de 50% de queda. E o que a gente viu ontem, hoje a gente tem um calendário muito, muito pequeno, simplório, né? A gente tem basicamente os flash PMIs aqui, que vão dizer mais ou menos o nível de atividade das empresas nos Estados Unidos, na economia americana. E a gente está tendo hoje um 10-year yield cedendo, numa figura gráfica de talvez exaustão. É engraçado, eu estava pensando nisso hoje de madrugada, que é o seguinte, a leitura que eu tenho foi a primeira vez em muito tempo que o Powell deixou claro um plano de jogo no seguinte sentido: vamos parar daqui a pouco. Estamos vendo para parar. E do nada a gente viu os títulos de 10 anos, 20 anos fazendo novas máximas, como se o mercado entendesse que agora, ai meu Deus, o Fed vai subir muito os juros. Não, ele já subiu. Essa é a grande questão. E a gente vê até nos 2 anos, a gente teve um movimento muito similar de romper o pico no final do dia ontem, deu uma refrescada e hoje está saindo, descendo de novo. Ou seja, existe uma precificação exagerada desse pessoal que deixa todo mundo meio desconfortável. O S&P 500, isso aqui é o contrato futuro, ele perdeu ontem o fundo de agosto, tá? Estamos nessa faixa agora dos 76 e não vejo dificuldades maiores de virmos aqui para esse fundo, tá? O gráfico do Ativa Vista foi até um pouco mais violento, ele chegou nessa zona aqui de suporte, muita gente falando ombro, cabeça, ombro. Não quero entrar nessa seara gráfica aqui com vocês agora, mas a gente tem na escala log, perdão, na escala log ainda tem mais pelo menos 130 pontos para chegar aqui nessa LTA e ver se segura, e essa LTA nesse ponto está muito próximo dos topos anteriores. Mas o que muito se falou é que não faz sentido, inclusive, a gente não revisitar, pelo menos a princípio, essa mínima de outubro do ano passado.
A grande questão é que eventualmente aí entra a questão, entra as coisas como um todo. É, dependendo do que for levar a gente vir para outubro do ano passado, a gente não tem razão para vir aqui para a mínima da Covid. Horrível isso, mas é verdade. E se a gente olhar no longo prazo, vamos tirar aqui da escala log para ficar mais visualmente mais fácil para vocês. A gente teve foi demais. Das últimas vezes que a gente deu uma porrada pra cima, e aí foi 2020, foi ano 2000, ele fez uma máxima e ele só foi revisitar essa máxima 8 anos depois. Né? Fez a máxima em 99, 2000 e foi só bater essa máxima em 2007, 2008. Depois, a gente só foi revisitar essa máxima em 2013. A gente só rompeu a máxima de 2000 em 2013. E aí o que muita gente está falando é: a gente tem aqui uma máxima menor, a princípio, fizemos essa máxima e não seria forçação de barra pensar numa correção de rota aqui, vindo para cá, por exemplo, para depois ir pensando. Se a gente pensar na mínima da Covid, a gente está falando 2.200 pontos, é 50% de queda, o que não é tão absurdo assim. Isso é engraçado. Porque boa parte do S&P é Nvidia, Microsoft, Oracle, não é nem Oracle mais, mas Facebook, Google. Ou seja, para o S&P entregar tudo isso aqui, só precisa que as Big Techs corrijam. Não é nada demais, entendeu? Não é o fim do mundo. Para ele chegar aqui, a gente tem que ter um ajuste. Um evento de crédito levaria para cá. Não é por agora, mas tudo muito bem. Falando sobre empresas, me perguntaram muito ontem. Ontem eu estava me sentindo muito mal, parecendo que estava gripado, peço desculpas, a cabeça não estava funcionando. Ações. A Bolsa Brasileira está cara? Não. Existem ações caras? Sim. Existem ações não caras? Sim. Por exemplo, a gente tem aqui a Uzi Minas. A Uzi Minas vai falar: Felipe, mas está com preço-lucro de 31. Aí eu jogo uma informação importante. No segundo trimestre desse ano, no primeiro trimestre desse ano, a Uzi Minas fez um reconhecimento contábil para organizar a casa dela para a reforma do Alto Forno 3 agora, falando que o que ele está jogando fora do antigo Alto Forno foi uma perda de 1,6 bilhões de reais. Se não tivesse tido essa reforma toda, esse lucro estaria acumulado em mais ou menos 1,6 milhões de reais. Então, 1,8, né? 1,6 mais 2, 0,2. Então a gente estaria em 1,8 bilhões de reais de lucro e essa conta estaria completamente diferente. A gente olha que é uma empresa que tem 5 bilhões de caixa, tem 6 bilhões de dívida bruta efetiva na casa de 1 bilhão de reais, o que em 2 ou 3 trimestres historicamente ela paga isso aqui. Então é muito, muito importante entender o que comprar. E aí vemos aqui Loja Renner, a melhor varejista. Tivemos reiteração de posicionamento do BTG, falando que a Loja Renner é melhor para pegar o fechamento da curva efetivo, né, a queda efetiva de juros. É uma empresa que tem dívida líquida negativa, ou seja, se ela pagar tudo que ela deve, sobra ainda 500 milhões, quase 600. E ela lucrou nos últimos 12 meses 1 bilhão de reais. Tá caro? Não, não tá. Felipe, mas eu tô comprando um negócio que se quebrar eu vou perder dinheiro. Sim, mas você tem um VPA de 10 contra um preço de 14. Não tá nem um pouco caro aqui nessa relação, tá? E varejo tende a ter um PL maior, preço-lucro maior, porque temos uma volatilidade maior, crescimento, lucro de receita e tudo mais. Uma empresa que há muito tempo vem apanhando, mas que hoje está numa situação que é até difícil falar mal dela, sem zoeira. Comparação com o Magazine Luiza,
ela tem prejuízo constante, ela queima, ela é basicamente o inverso da loja Renner. É por isso que me irrita às vezes a comparação. Ela perde dinheiro, operacionalmente é uma bosta, e liquidamente ela é pior do que uma bosta. Tem muita dívida, inclusive muita dívida líquida. Tenho medo com relação à janela de rolagem da Magalu ano que vem. Mesmo caso da Marisa. A Marisa é um bichinho menor, pior ainda. Me preocupa pra caramba. Tá? É... Diesel. Ontem subiu, hoje subiu mais um pouquinho. Eu fiz a conta pra vocês no grupo. Com 3,36 foi o fechamento anterior. A gente está falando de virtualmente 4,44 o litro do diesel em reais em Nova York. A Petrobras no site dela está falando de 3,30, 3,33, um negócio desse. Grosseiramente a gente está falando que a Petrobras está com uma defasagem efetiva de 30%. Ela tem que aumentar em 30% para igualar o preço lá de fora, e deve seguir assim essa demanda por uma questão básica. A gente está falando de combustível de sobrevivência, que é o diesel. Tá certo? Isso deve pressionar a inflação sem maiores surpresas. O trigo, por sua vez, relaxando bem. Está na casa dos seus 500 e tantos, 550 dólares. O milho, por enquanto, também deu uma relaxada. Eu lembro que eu falei com o Philip alguma coisa aqui nesse final de julho, falando que podia dar uma pernada, deu a pernada, tá dando uma relaxada. E não, tô vendo aqui no mensal. Peço perdão, Philip. Final de julho ele deu essa pernada e depois deu uma relaxada, mas a gente tem ainda que ver efetivamente o que vai ser de colheita americana, dado que o açúcar se mantém em pontos altíssimos. Certamente a gente vai ter um deslocamento de produtores para o açúcar e não tanto o etanol. Uma merda isso, foi mal. Deixa eu ver se eu acho algum bom. Não tem nenhum bom. Eu tenho aqui esse aqui, mas finge que faz sentido. Mas a ideia é a seguinte: a gente está com etanol alto porque tem menos gente vendendo etanol, porque o pessoal está fazendo açúcar. Está fazendo açúcar porque a gente ainda tem mais um ano e meio de entre safra, de quebra de safra na Índia e na Indonésia. A gente tem petróleo muito alto, então o pessoal bota mais etanol. O próprio governo está pensando em botar 30% de etanol, subido de 27%, eu acho que é hoje. Só isso já é uma porrada incrível. E aí a gente chega no problema que é outra fonte de açúcar e a outra fonte de carboidratos para fazerem etanol: milho. E aí entendo eu que até janeiro a gente pode ter uma corridinha muito bom, porque a gente vai estar na nossa entre safra lá e vai estar no inverno aqui e vai estar com uma safra quebrada, né? Inverno no hemisfério norte, de tal forma que vejo o milho voltando a namorar para pelo menos os 27 dólares o bushel, tá? Perdão, a leitura é a mesma, voltando para 5 dólares e 90 o bushel. Acho que não é uma forçação de barra, tá? Sendo bem claro. Então, creio que vale a pena para o pessoal aí de Cuiabá pensar numa travinha de alta, numa compra de opções de milho, pensando porradinhas boas, tá? Porradinhas bem boas. Com isso, gente, vamos que vamos. O dia hoje é pesado, resolvendo coisas que não foram resolvidas ontem, mas vamos pra frente. Aqui pra trás vem gente. Falamos durante o dia. Abração.